Olá, boa noite para você que acompanha a partir de agora mais uma edição do Telejornal O Dia News, segunda edição. Hoje é terça-feira, 23 de outubro de 2018 e a partir de hoje o nosso telejornal volta para o horário das 18 horas. E você confere a partir de agora. Tribunal de Contas do Estado determina o bloqueio dos precatórios do Fundef. E resultado das eleições e a cláusula de barreira faz com que muitos vereadores de Teresina decidam sair de seus partidos. A previsão é de que algumas legendas venham a se fundir. E o grupo de oposição à próxima gestão de Wellington Dias já começa a se articular. Eles prometem muito barulho a partir de 2019. E mais, no estúdio, uma entrevista com o professor Wilson Seraini, que foi convidado a participar da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Esses e outros destaques você confere a partir de agora no seu telejornal O Dia News, segunda edição. E a estrutura hospitalar de Teresina fez com que aumentassem o número de leitos na capital. O que não refletiu na melhora do atendimento é que, paralela a essa iniciativa, foi reduzida a quantidade de leitos no interior do estado. O número de leitos hospitalares existentes no Piauí ainda não é o adequado. Segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, houve uma redução significativa no número de leitos no estado, contrastando com o aumento populacional nos últimos 10 anos. Mas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, não houve fechamento de leitos nos 35 hospitais de gestão estadual. Nos últimos 4 anos, a gente pode citar que houve uma reorganização de alguns leitos que eram de internação clínica. Hoje são leitos até de terapia intensiva. A gente abriu 57 leitos de UTI, entre UTI adulto e UTI infantil. Segundo a CNM, em 2008, o Piauí tinha 3.119.697 habitantes. Na época, eram 8.103 leitos hospitalares, uma proporção de 2,6 leitos para um grupo de 1.000 habitantes. Já em 2018, o Piauí teve um leve crescimento populacional, chegando a 3.219.257 habitantes. Na contramão, o número de leitos foi reduzido para 7.611, uma proporção de 2,36 leitos para cada grupo de 1.000 habitantes. Apesar dos números ainda serem poucos favoráveis, o Piauí ocupa a 4ª colocação entre os estados do país com a melhor proporção entre a população e o número de leitos disponíveis. São 2,36 leitos para cada grupo de 1.000 habitantes, um valor um pouco abaixo dos 3 leitos por cada grupo de 1.000 habitantes recomendados pelo Ministério da Saúde. Para alcançar melhores índices, a CESAP já realiza reformas e ampliações na rede hospitalar para possibilitar uma melhor oferta de leitos. A gente tem feito muitos investimentos nos hospitais. Além de reformas em centros cirúrgicos, a distribuição de equipamentos, a gente também está em políticas permanentes de reforma desses hospitais, tanto em parceria com os municípios, né? O Hospital de Esperantina, por exemplo, passou por uma reforma e ampliação em 2016. Lá, saiu de 39 para 51 leitos, sobretudo obstetrícios. É que o hospital atende uma demanda de pacientes de outros 13 municípios localizados na região dos Cocais. E uma nova reforma já está em execução para melhorar ainda mais os atendimentos. Teve uma ampliação e um aumento muito maior na nossa produção. Ou seja, pacientes que vinham, gestantes que vinham para Teresina ou para Parnaíba ou Piripiri, que são nossas regionais de referência, hoje partos normais, sem complicações maiores, sem ser gestações de alto risco, estão ficando em Esperantina. E o Tribunal de Contas do Estado determinou o bloqueio de recursos referente a precatórios do Fundef. Mais informações com o repórter Zanviana. O bloqueio aconteceu após o Ministério Público de Contas ingressar com representações
afirmando que esses 28 municípios já teriam recebido alguns valores provenientes do Fundef neste ano de 2018 e que precisariam acatar algumas recomendações para que os recursos sejam liberados. Em 2017, a aplicação destes recursos foi bastante discutida aqui no Tribunal de Contas do Estado. Após muita discussão, o Tribunal de Contas do Estado acabou determinando que 40% dos recursos só poderiam ser liberados se as prefeituras adotassem várias medidas, dentre elas o plano de aplicação dos recursos na área da educação. Já em relação aos 60%, está sendo aguardado um posicionamento do Tribunal de Contas da União. Determinado o bloqueio dos precatórios das prefeituras de Altos, Pio Nono, Campo Maior, Alto Longar, São Francisco de Assis do Piauí, São José do Piauí, Jurema, Beneditinos, Nossa Senhora de Nazaré, Francisco Santos, Francinópolis, Alvorada do Gurgueia, Vera Mendes, Lagoa de São Francisco, Agricolândia, Caxingó, São Miguel da Baixa Grande, Valença do Piauí, Eliseu Martins, Nova Santa Rita, Água Branca, Bela Vista do Piauí, Prata do Piauí, Walferraz, São Félix do Piauí, Santa Filomena, Rio Grande do Piauí e São Brás do Piauí. Os prefeitos serão notificados para se manifestar sobre a decisão e os recursos serão liberados após atenderem a determinação do tribunal. Algumas prefeituras que tiveram os valores bloqueados em 2017 já estão conseguindo o desbloqueio após atenderem aos pedidos do Tribunal de Contas do Estado. E a Defensoria Pública do Estado está realizando um evento para discutir a situação prisional no Piauí. Mais detalhes você confere a partir de agora com a repórter Lalesca Setúbal. O Brasil é o quarto maior do mundo em números de pessoas encarceradas. No Piauí, são mais de 2.000 pessoas nessa situação. E para debater sobre esse assunto e sobre medidas de ressocialização de pessoas privadas de liberdade, a Defensoria Pública discute as 16 medidas de desencarceramento. E o ano legislativo de 2019 ainda nem começou, mas a futura oposição já se articula. É que o grupo de contrários ao governador do estado será bem menor e pouco expressivo, mas isso não significa que essa oposição deve ficar quieta. Atualmente, a oposição aqui na Assembleia Legislativa conta com menos de 1/3 dos deputados. A partir de fevereiro, ela ficará assim, esvaziada. É que as eleições do dia 7 de outubro deu ampla maioria aos governistas, fazendo com que a oposição ficasse reduzida a apenas 4 parlamentares. Eleito para o 4º mandato pela oposição, o deputado estadual Marden Menezes já começou a se articular com os demais parlamentares de oposição para se fortalecer. Independentemente da quantidade de parlamentares eleitos pela oposição, nós sempre convivemos aqui com uma situação difícil. A oposição nunca foi numerosa. Nós estamos aí há 4 legislaturas, onde a oposição ela sempre é reduzida a um número mínimo de parlamentares em virtude do modelo de gestão do governo do Piauí, que procura abranger diversos partidos, muitos deles antagônicos e lideranças. Todas essas forças estão aglomeradas sob o cobertor do governo. A primeira a ser procurada foi a vereadora Tereza Brito, que a partir de fevereiro do próximo ano terá uma cadeira na Assembleia Legislativa. Ela garante que a oposição, apesar de pequena, terá a voz ativa na defesa dos interesses dos piauienses. Vamos fiscalizar cada centavo que entra no Estado e fiscalizar os serviços públicos para que a população tenha serviço de qualidade, uma vez que hoje deixa muito a desejar na saúde, onde nós estamos vendo os hospitais aí pedindo socorro quando era para dar socorro, tipo o Hospital de Pixos, Justino Luz, tipo o Hospital Infantil aqui em Teresina, que é do Estado, Maternidade Evangelina Rosa. E os parlamentares já afinam o discurso e prometem permanecer barulhentos, apesar de em menor número.
A fiscalização das ações do Executivo e as críticas ao modelo de gestão do governo do Estado irão permanecer. Piauí é o estado que hoje mais cobra impostos no Brasil. Nós precisamos enxugar o quanto antes a máquina administrativa sob o risco, inclusive de atrasos de salários. Isso já acontece frequentemente com os prestadores de serviço, com os fornecedores e com os transportes, mas há o risco no atraso de salário do servidor efetivo se não houver o enxugamento da máquina administrativa. Não é uma oposição barulhenta, é uma oposição qualificada, onde conhece os problemas, conhece as potencialidades e busca fiscalizar, cobrando ao governo que realmente faça um governo decente. E a gente continua a falar sobre esse assunto com Maiara Martins, a responsável pela reportagem. Maiara, você sente que a oposição de fato está tímida após essa derrota? E a redução, né? Promete ser uma bancada bem pequena em 2019. Boa noite, Carliette. Boa noite aos telespectadores da Udia TV. Carliette, assim, a gente hoje tem uma oposição que ela é pequena, mas ela é muito barulhenta, né? Nessa legislatura atual. A gente tem o deputado Robert, que ele está sempre ocupando os espaços, tanto na tribuna quanto na própria imprensa, fazendo, né, críticas ao governo, críticas mesmo contundentes, críticas mesmo bem pesadas contra o governo do Estado. Só que ele saiu para ser candidato ao Senado e não foi reeleito, né? Não foi eleito ao Senado, na verdade. E aí agora a gente já perde, né, essa voz que já tinha uma certa experiência na oposição, que não conseguiu se eleger. E a gente hoje tem uma bancada de 9 deputados, né, de oposição. A situação do Luciano Nunes é a mesma, né? Que Luciano foi candidato Nunes, ao governo, Pessoa, perdeu a vaga de deputado estadual, doutor Pessoa também. Doutor Pessoa na mesma situação. Então, assim, a gente sai de uma bancada de 9 deputados, alguns de uma oposição mais ferrenha, mas outros de um discurso mais comedido, mais cauteloso. Apesar de Rubem Martins. Exatamente. E agora essa bancada vai se resumir, de oposição a partir do próximo ano, se resume a 4 parlamentares, né? Que a gente vai ter a vereadora Tereza Brito, estreante na Assembleia Legislativa. A gente tem veterano, o próprio Gustavo Neiva e o próprio Marden Menezes, e Evaldo Gomes, que era governo, passou a ser oposição já na reta final, né, dessa campanha eleitoral. E não há garantias de que continuará na oposição. E a gente ainda não sabe como é que ele vai se comportar, né, a partir do próximo ano. Então, assim, a gente tem uma redução significativa, né, da quantidade de parlamentares, mas, como a gente ressaltou na matéria, né, e que eles ressaltaram para a gente, pelo menos no que diz respeito a Marden e Tereza Brito, estão com um discurso muito afinado de que pretende, sim, continuar ocupando os espaços na imprensa, na tribuna, denunciando ações do governo, fazendo as críticas ao governo do Estado. Inclusive, eles já têm até discurso, né, de críticas que devem adotar ao governo do Estado, como, por exemplo, a questão dos impostos, né? Eles falam muito da questão do inchaço da máquina administrativa, criticam o aumento de impostos que o governo adotou, né, no último ano, e prometem mesmo bater mesmo nessa tecla contra o governo do Estado. Então, assim, eles são pequenos, prometem ser zoadentos, né? Barulhentos, pelo menos isso eles prometem. Então, a gente vai precisar aguardar para ver como é que eles vão se comportar diante disso. Agora, Maiara, você falou no Marden, o PSDB está passando por uma situação muito difícil, não só aqui no Estado, mas nacionalmente, com a derrota de Geraldo Alckmin, aqui no Piauí com a derrota de Luciano Nunes e redução da bancada na Assembleia. Você entrevistou o Marden, né, à parte, e ele falou sobre esse problema? Isso, ele falou com a gente também. Então, assim, como você falou, a gente teve, o PSDB ele teve um desempenho muito negativo, muito reduzido nessa campanha após, né, esse primeiro turno das eleições. Ele não conseguiu uma votação expressiva em nível nacional na candidatura de Geraldo Alckmin. Em nível estadual, Luciano Nunes, apesar de ter ficado na 3ª colocação aqui na disputa, mas também não obteve êxito. E na Assembleia Legislativa a gente saiu de uma bancada de 3 deputados para ficar resumida em uma, que é o deputado Marden Menezes. A gente tinha o Firmino Paulo, que saiu do PSDB e foi para o PP, né? Ou seja, já deixou de ser oposição.
a gente tinha Luciano Nunes, que não conseguiu êxito nas urnas e deixa a Assembleia Legislativa, e fica com Marden Menezes, que vai ser a única liderança do PSDB. Inclusive, é por isso que ele já se articula com os outros parlamentares de oposição, até para poder formar um bloco e ter uma voz, ser mais firme, ter mais espaços, até mesmo nas comissões técnicas da Casa. Já que a bancada do PSDB houve essa redução significativa. Então, vamos acompanhar essa entrevista. Cada um conduz sua carreira política, sua trajetória, seu trabalho da maneira que acha importante ou de acordo com as suas convicções. Cada um tem a sua forma de pensar e de agir. Eu não tenho como apontar o dedo ou questionar a decisão de nenhum colega. Isso tem acontecido bastante e não é no Piauí, é no Brasil inteiro. Nem sempre as bancadas, quando elas são eleitas, elas permanecem como estão. Tem sido uma prática normal o Poder Executivo procurar estender o máximo possível o seu alcance para dominar o Poder Legislativo. Bom, Maiara, a gente sai um pouco da Assembleia Legislativa e vamos falar da Câmara Municipal, porque essas eleições e a cláusula de barreira também vai provocar mudanças no partido de alguns parlamentares lá da Câmara, não é isso? Isso. Pelo menos 5 vereadores devem mudar de partido, né? A gente tem um partido já tradicional, que é o PCdoB, que o vereador Enzo Samuel, né, que é o representante do partido. O PCdoB não, por conta da cláusula de barreira, ele não teve um desempenho positivo, né, e não vai permanecer, né? Ele vai ter que se fundir com outro partido para permanecer. O que o vereador Enzo, por exemplo, ele explica para a gente é que ele está tentando articular junto com os outros partidos para manter o nome do PCdoB, porque é uma coisa que ele frisou bastante. Não somos uma sigla de aluguel, né? Ele criticou bastante a legislação eleitoral e disse: não somos uma sigla de aluguel. Então, assim, ele pretende manter o nome PCdoB, se fundindo com outras siglas. E a gente tem outros vereadores, eles ainda hesitam bastante, Carliete, em falar assim, no assunto, até porque as discussões ainda estão muito prematuras, porque a gente ainda tem o segundo turno que acontece agora no domingo, então estão esperando como é que vai se desenhar esse cenário eleitoral para poder definir quais são os partidos, qual partido vai se fundir com qual partido. A gente já tem umas conversas mais adiantadas da união do Patriotas com o PTC, né? Inclusive aqui a direção estadual pode vir a ficar com o deputado Evaldo Gomes, que é do PTC, que também não obteve, né, um desempenho favorável e vai ter que se fundir com outra sigla se quiser permanecer. É importante ressaltar, Carliete, que os parlamentares, apesar deles terem sido eleitos por esses partidos que não obtiveram, né, um desempenho que fizesse manter eles por conta da cláusula de barreira, eles podem migrar de sigla a qualquer momento sem sofrer nenhuma sanção, né, porque a legislação eleitoral permite essa mudança de partidos desde que haja essa fusão. Agora é importante explicar para as pessoas sobre a cláusula de barreira. Com a pequena reforma eleitoral que foi aprovada já no ano passado, o desempenho dos partidos na votação de deputado federal determinava-se a partir de agora esses partidos terão direito ou não ao fundo partidário e também tempo de propaganda eleitoral nas eleições. Isso é muito importante e é motivo, principalmente, para a realização daquelas coligações imensas, né? Tem candidatos que aglutinam em torno deles uma grande quantidade de partidos exatamente para conseguir esse tempo maior de propaganda, mas agora isso provavelmente vai acabar porque os partidos menores tendem a se fundir, não é isso? Alguns estudiosos e alguns especialistas, eles comentam que essa colocação nessa mini reforma eleitoral foi justamente para evitar a existência desses partidos de aluguel, né? A gente tem mais de 30 partidos aqui no país e alguns deles que sem nenhuma representatividade, né? Alguns partidos que só aparecem em tempos de eleição e que, como alguns já ressaltam, né, acabam se tornando partidos de aluguel para poder ceder seu espaço no rádio e na televisão para outros partidos maiores, nessa junção, como você mesmo falou. Então, assim, mas por outro lado, isso também acabou enfraquecendo, pode vir enfraquecer outros partidos, né, como o próprio PCdoB, né, que não atingiu a cláusula de barreira, mas que tem uma luta, uma história voltada também nos movimentos sociais, né, movimentos comunitários, movimento estudantil, movimento social, de forma em geral,
que não conseguiu se cacifar para se manter como um partido político e vai ter que se fundir com outro partido, né? Então a gente infelizmente a gente vai perder alguns partidos que têm realmente essa luta, essa bandeira, toda a sua história, sua trajetória voltada nos movimentos sociais e populares e que vão ter que desaparecer, que irão desaparecer por conta desse desempenho. É uma pena. Então vamos acompanhar a reportagem que a Maiara fez na Câmara Municipal. As eleições desse ano deixaram marcas significativas na configuração dos partidos políticos. Muitas siglas não atingiram a cláusula de barreira e terão que se fundir. Na Câmara de Vereadores de Teresina, pelo menos 5 parlamentares já estão de malas prontas para deixarem suas atuais siglas. Bem, a gente decidiu agora, após a eleição estadual, de fazer o afastamento do partido, tendo em vista que nós não participamos do pleito eleitoral, não concordamos da forma que o pleito foi feito e o partido não cumpriu a cláusula de barreira. Então a gente está pedindo o afastamento do partido e estamos ouvindo outro partido e vendo a melhor opção que possa para nós continuar o mandato na reeleição. Divergências com a direção nacional da sigla também podem ter provocado o desempenho tímido do PHS, que também será extinto. Eu acredito que houve N situações e uma das maiores que, a meu ver, foi a mudança de presidente nacional, foi muitas inconstâncias nas decisões nacionais e isso refletiu em todo o país, dentro do partido. Eu acredito que o partido, por não conseguir alcançar a cláusula, ele vai ter que se fundir com outro partido para poder se manter, né? Já há uma negociação, uma conversa mais avançada com o PRP e eu acredito que serão 2 partidos que irão se fundir para poder conseguir caminharem. Os vereadores aqui da capital ainda não fecharam questão em relação a seus destinos partidários. A legislação eleitoral permite a mudança de siglas em algumas situações, como a fusão com outros partidos. Um caminho natural, mas que ainda está sendo bastante dialogado antes da decisão final. Partido tradicional e com forte articulação dos movimentos sociais, o PCdoB viu suas estratégias não terem resultado. Os comunistas não atingiram a cláusula de barreira, mas já se articulam para fundir com outros partidos, como o PMN, mantendo o nome e a luta do PCdoB. Membro da sigla, o vereador Enzo Samuel critica a legislação e ressalta que o PCdoB não é partido de aluguel. O PCdoB é um partido indispensável para a democracia do nosso país, é um partido que tem vida orgânica, que está presente no movimento social, no movimento sindical, no movimento estudantil, no movimento comunitário. Ou seja, o PCdoB não é uma sigla de aluguel, ele existe independente de período eleitoral. Infelizmente, não conseguimos atingir a meta exigida pela nova legislação eleitoral. Diga-se de passagem, uma legislação eleitoral que favorece aos partidos grandes, não favorece aos partidos pequenos, que têm vida e que têm toda uma história com o nosso país. E, infelizmente, nós não conseguimos atingir essa cláusula de barreira. Bom, eles já afirmam, né, que pretendem sair do partido, ou então estão em negociação para fundir com outras legendas, mas ainda está tudo muito incerto, exatamente pelo que você falou. A eleição em segundo turno. De confirmado, a gente tem Enzo Samuel, neto da Angelina, é isso, Maiara? Cida Santiago. Temos o Gustavo Gaioso também, o Pedro Fernandes, né, que também é do PTC. Então, pelo menos esses 5 vereadores deverão mudar de partidos, porque hoje integram partidos que não atingiram o desempenho, né, para a cláusula de barreira para permanecer. Eles falam, né, que já estão recebendo, por conta disso, eles já começam a receber convites, já começam a dialogar com lideranças de outros partidos e estão estudando qual é aquele partido que vai vir mesmo a contemplar os seus ideias e que vão permitir o crescimento também, né, e a sua manutenção política, né, sua sobrevivência política, que é o que eles estão analisando e o que deve realmente pesar na escolha deles em relação à nova agremiação partidária. Tá certo, Maiara. A gente vai continuar acompanhando essa movimentação aí dos vereadores nessa provável mudança de partido ou fusão de legendas. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, a gente está à disposição. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos ter um bate-papo com o professor Wilson Seraine. Ele que foi convidado a integrar a Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Não saia daí.